Existe um tipo de cansaço que não aparece no corpo, mas pesa no coração. Ele se manifesta quando a casa silencia, quando o dia termina e a mente continua acordada, quando tudo parece em ordem por fora, mas por dentro algo insiste em não descansar. Muitas casas estão de pé, organizadas, funcionando, mas carregam um peso invisível que ninguém comenta. É o peso das preocupações acumuladas, das responsabilidades excessivas, das decisões que nunca param, do medo constante de que algo saia do controle. Talvez você conheça bem essa sensação. Você entra em casa esperando descanso, mas encontra mais pensamentos. A rotina continua, as contas chegam, os problemas se repetem e o coração vai aprendendo a sobreviver em alerta. Aos poucos, sem perceber, a casa deixa de ser refúgio e se transforma em mais um lugar de tensão. Não porque falte amor, mas porque sobra peso. Peso que você tenta carregar sozinho. O problema não é cuidar da casa, nem proteger a família, nem se esforçar para que tudo funcione. O problema começa quando esse cuidado se transforma em carga solitária, quando a responsabilidade vira controle, quando a confiança é substituída pelo medo de errar. Muitas famílias não estão em crise por falta de fé, mas por excesso de preocupação. Não estão desunidas por falta de amor, mas por cansaço acumulado. É exatamente nesse ponto que o Salmo 127 se aproxima. Não como um texto distante ou religioso demais, mas como uma palavra que toca a realidade como ela é. Ele não ignora o esforço humano, mas revela seus limites. Ele não despreza o trabalho, mas questiona o lugar que Deus ocupa dentro da casa. Ele nos conduz a uma pergunta simples, mas profunda, que quase nunca fazemos com honestidade. Quem está sustentando este lar? Quem está carregando este peso? Quem está tentando garantir sozinho aquilo que só Deus pode guardar? Quando essa pergunta surge, algo começa a se mover por dentro. Porque, no fundo, todos nós sabemos quando estamos tentando ser fortes demais. Sabemos quando estamos assumindo um papel que não nos pertence. Sabemos quando a casa depende mais da nossa vigilância do que da nossa fé. E esse esforço constante cobra um preço. Rouba a paz, rouba o descanso, rouba a alegria das pequenas coisas. Hoje não é um convite para fazer mais. É um convite para soltar, para reconhecer limites, para permitir que Deus entre não apenas como visitante, mas como fundamento. O Salmo 127 não começa com promessas, ele começa com verdade. E a verdade, quando acolhida, não pesa, ela liberta. Se você permitir, este momento pode marcar uma transição silenciosa, não uma mudança imediata das circunstâncias, mas uma mudança profunda de postura interior. A casa não precisa de mais controle, precisa de mais entrega. E tudo começa quando você decide parar de carregar sozinho aquilo que nunca foi feito para pesar apenas sobre você. Existe um momento na vida em que o esforço deixa de produzir paz. Você continua fazendo tudo o que sempre fez, talvez até mais, mas o resultado já não é descanso, é desgaste. O coração se mantém em alerta, a mente calcula riscos, o futuro nunca parece seguro o bastante. Esse é o ponto em que o Salmo 127 se torna direto e quase desconfortável, quando afirma que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a constroem. Não é uma crítica ao trabalho, nem um desvalor ao esforço. É um limite claro. Existe um ponto onde o esforço humano não alcança. Muitas pessoas confundem fé com produtividade espiritual. Acreditam que, se fizerem tudo certo, se esforçarem o suficiente, se planejarem cada detalhe, então a casa estará segura. Mas Deus não constrói lares sobre excesso de controle. Ele constrói sobre confiança. Quando o trabalho ocupa o lugar da entrega,
algo se desequilibra. A casa até permanece em pé, mas o coração começa a desmoronar em silêncio. Há lares sustentados por horas extras, preocupações constantes e noites mal dormidas. Tudo parece funcional, mas nada parece leve. Isso acontece porque o esforço, quando não passa por Deus, se torna um peso que ninguém foi criado para carregar por muito tempo. Trabalhar sem entregar transforma responsabilidade em ansiedade. Construir sem confiar transforma cuidado em medo. Sustentar tudo sozinho transforma amor em obrigação. O Salmo não diz que o trabalho é inútil. Ele diz que é em vão quando Deus não está no centro. Em vão não significa que nada acontece, significa que o custo é alto demais. O custo vem em forma de esgotamento, irritação constante, falta de alegria, relacionamentos tensos. Vem na sensação de que nunca é suficiente, nunca é seguro, nunca está completo. Deus não pede que você abandone seus deveres. Ele pede que você abandone a ilusão de autossuficiência. A casa não foi feita para ser sustentada apenas por mãos humanas. Existe uma dimensão espiritual que sustenta aquilo que o esforço não alcança. Quando essa dimensão é ignorada, o trabalho continua, mas o sentido se perde. Talvez você tenha aprendido que fé é agir, e é verdade. Mas fé também é saber parar. É reconhecer quando o excesso de esforço é, na verdade, falta de confiança. Muitas casas estão cansadas porque Deus foi chamado apenas para resolver problemas, não para conduzir o dia a dia. Ele é lembrado na crise, mas esquecido na rotina. E isso gera um desequilíbrio silencioso. Quando Deus edifica a casa, o trabalho muda de natureza. Ele deixa de ser um fardo e passa a ser cooperação. Você continua fazendo sua parte, mas já não carrega tudo sozinho. A responsabilidade permanece, mas o peso diminui. O esforço continua, mas o coração descansa. Existe uma diferença profunda entre trabalhar para sustentar a casa e trabalhar confiando que Deus a sustenta com você. Esse salmo não acusa, ele orienta. Ele aponta para uma ordem que traz paz. Primeiro Deus, depois o esforço. Primeiro a entrega, depois a construção. Quando essa ordem é invertida, a casa até cresce, mas cresce cansada. Quando essa ordem é respeitada, a casa pode enfrentar dificuldades sem perder estabilidade interior. Talvez seja difícil admitir, mas muitas vezes o excesso de esforço é uma tentativa inconsciente de garantir segurança, como se, fazendo mais, fosse possível evitar perdas, erros ou sofrimentos. Mas essa garantia não existe. O futuro não responde ao nosso controle. A casa não se mantém firme apenas porque alguém se esforça demais. Ela se mantém quando Deus a edifica. Reconhecer isso não é fraqueza, é maturidade espiritual. É aceitar que há limites para o que você pode fazer e espaço para o que Deus quer fazer. Quando você para de tentar ser a base de tudo, Deus assume o lugar que sempre foi dele. E quando ele edifica, o que parecia frágil se fortalece, o que parecia pesado se equilibra, e o que parecia instável encontra fundamento. Esse entendimento prepara o coração para algo ainda mais profundo, porque não é apenas o esforço que cansa, é a vigilância constante, o medo de perder o controle, a sensação de que se você relaxar, tudo pode desmoronar. É sobre isso que o próximo trecho do Salmo vai tocar. E quando ele toca, revela uma das maiores fontes de desgaste dentro das casas. Existe uma diferença profunda entre cuidar e vigiar por medo, entre proteger e viver em estado permanente de alerta. O Salmo 127 toca exatamente nesse ponto quando afirma que em vão vigia o sentinela se o Senhor não guardar a cidade. Essa frase revela uma tensão silenciosa presente em muitas casas. A tentativa constante de antecipar problemas, prever erros, controlar comportamentos e evitar qualquer possibilidade de perda.
Tudo isso nasce de um desejo legítimo de proteção, mas quando passa do limite, rouba a paz. A vigilância que nasce da fé é tranquila. Ela observa, confia e descansa. A vigilância que nasce do medo é exaustiva. Ela nunca se satisfaz, nunca se sente segura, nunca permite relaxamento. Muitas famílias vivem sob esse segundo tipo de vigilância. Pais que não dormem porque temem o futuro dos filhos. Pessoas que não desligam a mente porque sentem que, se relaxarem, algo ruim vai acontecer. Relações marcadas por tensão, não por falta de amor, mas por excesso de controle. O problema é que o controle cria uma falsa sensação de segurança. Ele dá a impressão de que, se você estiver atento o tempo todo, nada sairá do lugar. Mas essa segurança é frágil. Basta um imprevisto, uma notícia inesperada, uma mudança fora do planejado para que tudo desmorone. Porque o controle não sustenta, apenas adia o medo. Deus não pede que você abandone o cuidado. Ele pede que você abandone a ansiedade que se disfarça de responsabilidade. Vigiar não significa viver em alerta permanente. Proteger não significa sufocar. Amar não significa controlar. Quando a vigilância ultrapassa o cuidado, ela cria ambientes tensos, relações cansadas e corações sobrecarregados. Há casas onde o silêncio não é paz, é preocupação acumulada, onde o descanso gera culpa, onde parar parece irresponsabilidade. Esse tipo de ambiente não nasce da maldade, nasce do medo de falhar, do medo de não dar conta, do medo de perder, mas viver assim cobra um preço alto. O coração se acostuma à tensão, a mente não aprende a confiar. O corpo se mantém rígido mesmo nos momentos de descanso. O Salmo nos lembra que a verdadeira segurança não nasce da nossa vigilância, mas da guarda de Deus. Enquanto você tenta vigiar tudo, Deus espera ser convidado a guardar. E guardar não significa apenas impedir o mal, significa sustentar, orientar, conduzir, proteger de formas que você não alcança. A guarda de Deus não depende do seu nível de alerta. Ela depende da sua confiança. Entregar a vigilância a Deus é um dos atos mais difíceis da fé, porque exige abrir mão da ilusão de controle. Exige aceitar que nem tudo está sob seu domínio, que o futuro não responde às suas estratégias, que as pessoas não são extensões da sua vontade, mas é exatamente nesse ponto que a paz começa a nascer. Quando Deus guarda a casa, você pode descansar sem culpa, pode desligar a mente sem medo, pode confiar mesmo sem respostas imediatas. A vigilância deixa de ser um fardo e se transforma em presença consciente. Você continua atento, mas não ansioso. Continua cuidadoso, mas não exausto. Continua responsável, mas não sobrecarregado. Essa transição não acontece de uma vez. Ela é aprendida aos poucos. Cada vez que você escolhe confiar em vez de controlar, cada vez que entrega o que não pode resolver, cada vez que reconhece que vigiar tudo não é o mesmo que proteger. Quando essa compreensão se instala, algo começa a mudar dentro da casa. O ambiente se torna mais leve. As relações respiram. O coração aprende que não precisa estar sempre em alerta para estar seguro. E é nesse espaço de confiança que algo precioso começa a surgir. O descanso verdadeiro. Não o descanso da fuga, mas o descanso da fé. O Salmo fala desse descanso de forma clara e direta. Ele o chama de sono concedido por Deus. E quando esse descanso chega, ele cura mais do que o corpo. Ele cura a alma. Há um tipo de cansaço que nenhuma noite de sono resolve. O corpo até repousa por algumas horas, mas o coração continua inquieto. A mente acorda antes do corpo e começa a repassar problemas, decisões, medos e responsabilidades.
É nesse ponto que o Salmo 127 revela algo profundamente espiritual quando afirma que Deus concede o sono aos seus amados. Essa frase não fala apenas de dormir. Ela fala de confiar a ponto de descansar. Dormir é um ato simples, mas confiar para dormir é um exercício profundo de fé, porque dormir significa desligar o controle. Significa aceitar que você não está no comando por algumas horas. Significa reconhecer que o mundo continua girando sem a sua vigilância constante. Para muitos isso é difícil. Não porque falte fé, mas porque sobra peso acumulado. Peso de quem acredita que precisa resolver tudo, prever tudo, sustentar tudo. Há pessoas que deitam o corpo na cama, mas permanecem em pé por dentro. O coração continua em alerta. A mente insiste em resolver à noite aquilo que não conseguiu entregar durante o dia. Esse tipo de cansaço não vem da falta de descanso físico, vem da ausência de confiança espiritual. É a insônia de quem tenta carregar sozinho aquilo que não foi feito para pesar apenas sobre seus ombros. O descanso que Deus oferece não é fuga da realidade, é sustentação no meio dela. Deus não promete noites sem problemas, mas promete descanso para quem confia. O sono concedido por Ele é sinal de rendição, não de negligência. É o descanso de quem entende que não precisa estar sempre alerta para que a casa permaneça de pé. Quando a confiança se instala, algo muda dentro do lar. A noite deixa de ser um campo de batalha emocional. O silêncio não assusta, o escuro não provoca medo. A mente desacelera porque o coração sabe em quem confia. Isso não acontece porque todos os problemas foram resolvidos, mas porque eles deixaram de ocupar o centro. Descansar em Deus exige desapego do controle, exige aceitar que há limites humanos e que ultrapassá-los não produz segurança, apenas desgaste. Deus não pede que você pare de se importar. Ele pede que você pare de se sobrecarregar. Ele não pede indiferença, pede confiança. A diferença é profunda e transformadora. Quando você aprende a confiar, o descanso deixa de ser um intervalo entre preocupações e passa a ser um lugar de restauração. O corpo relaxa porque a mente desacelera. A mente desacelera porque o coração entrega. E o coração entrega porque reconhece que não está sozinho. Deus continua guardando a casa enquanto você dorme. Ele continua sustentando a família enquanto você descansa. Esse descanso não é imediato para todos. Para alguns, ele chega aos poucos. Uma noite melhor, um pensamento a menos, uma respiração mais profunda, um medo que perde força. Cada pequeno sinal de descanso é uma confirmação silenciosa de que a confiança está sendo aprendida. Deus não se apressa, Ele acompanha. Ele respeita o tempo do coração. Quando o descanso nasce da confiança, ele não depende de circunstâncias perfeitas. Ele acontece mesmo em dias difíceis, mesmo em fases incertas. Mesmo quando nem tudo está resolvido, porque não é o controle que gera paz, é a presença de Deus. E onde Ele está, o coração encontra repouso. Esse descanso prepara o terreno para algo ainda mais prático e transformador, porque confiar não é apenas um sentimento interior, é uma escolha diária, uma decisão que se renova a cada manhã e a cada noite. Entregar a casa a Deus não acontece uma única vez, acontece todos os dias. E é sobre essa entrega contínua que precisamos falar agora. Entregar a casa a Deus não é um gesto único, feito em um momento especial e depois esquecido. É uma escolha silenciosa que se renova no cotidiano, nos detalhes simples, nas decisões pequenas que ninguém vê. Muitas pessoas imaginam a entrega como algo grandioso, quase solene, mas na prática ela acontece quando você acorda e decide confiar antes mesmo de saber como será o dia. Acontece quando você respira fundo diante de uma preocupação e escolhe não reagir com medo. Acontece quando você reconhece que não controla tudo, mas confia em quem controla.
A casa não é apenas o lugar onde você mora. Ela é o espaço onde seus pensamentos se acumulam, onde suas emoções se manifestam, onde suas relações se revelam como realmente são. Entregar a casa a Deus significa permitir que Ele esteja presente nessas camadas invisíveis, na forma como você fala, na maneira como escuta, no tom das conversas, no modo como lida com conflitos e silêncios. Essa entrega diária começa quando você deixa de tratar Deus como recurso de emergência e passa a reconhecê-lo como fundamento. Não é chamar Deus apenas quando algo dá errado, mas convidá-lo a caminhar com você quando tudo parece normal. Porque é na rotina que os pesos se acumulam. É na repetição dos dias que o cansaço se instala. E é exatamente aí que a presença de Deus faz diferença. Entregar a casa todos os dias também significa aceitar que nem sempre você terá respostas imediatas. Haverá dias em que a fé será tranquila e dias em que ela será apenas uma escolha consciente. Em ambos, Deus permanece. A entrega não elimina os desafios, mas muda a forma como eles são enfrentados. O problema não desaparece, mas deixa de ocupar o centro. A dificuldade continua existindo, mas já não governa o coração. Quando a casa é entregue diariamente, os ambientes começam a mudar de forma sutil. As palavras se tornam mais cuidadosas, as reações menos impulsivas. O silêncio deixa de ser hostil e passa a ser espaço de descanso. Não porque todos concordam, mas porque todos aprendem a confiar mais do que a controlar. Essa entrega não exige perfeição, exige sinceridade. Deus não espera casas impecáveis, Ele habita casas entregues. Ele não pede que você acerte sempre, mas que confie continuamente. Cada dia é uma nova oportunidade de colocar novamente o lar em suas mãos, mesmo quando você sente que falhou, mesmo quando perdeu a paciência, mesmo quando o medo voltou. Entregar a casa todos os dias é um ato de humildade espiritual. É reconhecer que a paz não nasce do esforço constante, mas da presença constante de Deus. É aceitar que a construção mais importante não é a das paredes, mas a do coração. E quando o coração aprende a entregar, a casa inteira sente. Essa decisão diária prepara o momento mais profundo deste caminho. Porque depois de compreender, refletir e reconhecer limites, chega a hora de colocar tudo diante de Deus em oração. Não como teoria, mas como entrega real. É nesse momento que a palavra se transforma em clamor. E é para isso que o Salmo 127 nos conduz agora. Agora é tempo de silenciar por dentro, não para fugir dos pensamentos, mas para colocá-los diante de Deus. Traga à sua mente a imagem da sua casa como ela é, sem idealizar, sem esconder. Cada cômodo, cada pessoa, cada situação que pesa no coração. Deus não pede explicações longas, Ele pede verdade. Senhor Deus, hoje nós colocamos esta casa diante de Ti. Não como quem entrega algo distante, mas como quem entrega o lugar onde a vida acontece. Reconhecemos que, se o Senhor não edificar esta casa, todo esforço se torna pesado demais. Por isso, não queremos mais construir sozinhos. Queremos que Tu sejas o fundamento, a base invisível que sustenta tudo o que não conseguimos segurar. Entra, Senhor, neste lar. Entra nas paredes que já ouviram discussões e também risos. Entra nos espaços onde o silêncio se tornou preocupação. Entra nos quartos onde o cansaço se deita e o sono demora a chegar. Tua palavra diz que o Senhor concede o sono aos seus amados. Por isso pedimos descanso verdadeiro. Não apenas para o corpo, mas para a mente e para o coração. Acalma os pensamentos que insistem em vigiar durante a noite. Ensina-nos a confiar enquanto dormimos. Senhor, guarda esta casa, não com a nossa vigilância ansiosa, mas com a Tua presença fiel. Em vão vigia o sentinela se o Senhor não guardar. Por isso, entregamos a Ti aquilo que tentamos controlar.
Entregamos o futuro que nos preocupa. Entregamos as pessoas que amamos e que não conseguimos proteger de tudo. Colocamos tudo sob o teu cuidado, certos de que tu guardas melhor do que nós. Abençoa os que entram e os que saem. Abençoa os relacionamentos que aqui existem. Cura palavras ditas no impulso, gestos que feriram, silêncios que afastaram. Ensina-nos a falar com mansidão, a ouvir com atenção, a amar com paciência. Que esta casa não seja governada pelo medo, mas pela confiança em Ti. Senhor, consagramos a nossa mesa, o nosso trabalho, o nosso descanso. Consagramos cada dia que começa e cada noite que termina. Que tudo o que aqui acontece passe primeiro pelas Tuas mãos. Se houver escassez, que não falte fé. Se houver conflito, que não falte sabedoria. Se houver cansaço, que não falte descanso em Ti. Reconhecemos que esta casa não se sustenta sozinha. Reconhecemos que esta família não caminha sem direção quando está contigo. Hoje, entregamos novamente com simplicidade e verdade tudo o que somos e tudo o que temos. Edifica este lar, Senhor. Guarda esta casa. Concede descanso aos que aqui vivem. Que a Tua presença seja sentida não apenas em palavras, mas em paz real, em leveza cotidiana, em confiança renovada. Nós confiamos, nós entregamos, nós descansamos em Ti. Talvez, ao final deste momento, você perceba que nada ao redor mudou de forma visível. A casa continua a mesma, os desafios permanecem, a rotina seguirá seu curso. Mas algo essencial pode ter sido transformado dentro de você. O lugar onde o seu coração se apoia, a decisão silenciosa de não carregar tudo sozinho, a escolha de confiar mais do que controlar. O Salmo 127 não promete uma casa sem dificuldades. Ele promete um fundamento seguro, uma presença constante. Ele nos lembra que a verdadeira estabilidade não nasce da força humana, mas da confiança em Deus. Quando Ele edifica, o que parecia frágil encontra equilíbrio. Quando Ele guarda, o medo perde espaço. Quando Ele concede descanso, o coração aprende a repousar, mesmo em meio às incertezas. Entregar a casa a Deus não elimina os dias difíceis, mas muda a forma como eles são atravessados. A casa entregue não se torna perfeita, mas se torna sustentada. Ela aprende a enfrentar tempestades sem desmoronar por dentro. Aprende a viver os silêncios sem se perder na ansiedade. Aprende a descansar sem culpa. A partir de agora, sempre que o peso tentar voltar, lembre-se deste momento. Não como uma lembrança distante, mas como uma prática possível. Entregar novamente, confiar novamente, descansar novamente. A fé não é um evento isolado, é um caminho que se constrói dia após dia, escolha após escolha. Que este salmo continue ecoando na sua rotina, que ele acompanhe suas noites e suas manhãs, que ele seja lembrado quando o controle parecer necessário e o descanso parecer impossível. Deus não se afasta quando você se cansa. Ele se aproxima, ele permanece, ele sustenta. Esta casa agora não está sozinha. Esta família não caminha sem direção. Mesmo quando você não vê, Deus está edificando. Mesmo quando você dorme, Ele está guardando. Mesmo quando o futuro parece incerto, Ele continua presente. Permaneça nessa confiança. Volte sempre que precisar. Entregue sempre que o peso apertar e descanse sabendo que aquilo que foi colocado nas mãos de Deus encontra cuidado, direção e paz. Se este momento falou com o seu coração, deixe o seu like como um gesto simples de apoio e gratidão. Inscreva-se no canal para continuar caminhando conosco em momentos de oração, reflexão e fortalecimento da fé. Escreva nos comentários o nome da sua família ou aquilo que você deseja entregar nas mãos de Deus hoje. E se puder, compartilhe este vídeo com alguém que precisa reencontrar paz dentro de casa.
Assim, esta mensagem alcança outros lares e outros corações.